Bom, pessoal, muito boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com cada um de vocês e pelo cuidado que toda a comissão organizadora teve ao me trazer para cá, desde o momento que eu saí de Campinas até subir aqui em cima desse palco. Eu acho que a última vez que eu fui recebido tão bem assim foi quando eu voltei para casa depois de ter me formado e ter parado de dar gasto para os meus pais, né? Parece que, vocês vão ver, já vocês vão ver, parece que você é o rei da Inglaterra chegando em casa, e é realmente muito especial. Foi citada uma frase de Steve Jobs aqui anteriormente, eu gostaria de começar citando uma frase de Sêneca, em que Sêneca diz que ninguém me subtraia um só dia sem me restituir algo digno de tamanho dispêndio. Eu sei que o tempo de vocês é curto, eu sei que o tempo de vocês é valioso, e o que eu quero fazer aqui hoje é realmente conseguir trazer uma mensagem que impacte vocês de alguma forma, seja de uma forma estratégica, para a preparação para a prova de residência de vocês, seja virando uma chave que talvez ainda não tenha virado, porque talvez vocês ainda não tenham pensado no que a gente vai conversar aqui hoje. Eu acho que a melhor forma da gente aprender, por mais que muita gente fale que a melhor forma é a gente aprender com os nossos erros, para mim a melhor forma é a gente aprender com os erros dos outros, né? Porque daí isso não vai custar muito aí para a gente. Então, muito do que eu quero trazer para vocês aqui hoje é pautado nos erros e nas experiências que eu tive durante o meu ano de preparação, mas também ao longo dos últimos 4 anos, que a gente já acompanhou mais de 1.000 alunos dentro do nosso programa de mentoria para residência médica e que a gente já pôde cultivar algumas centenas de aprovações aí nas maiores residências do Brasil. Ok? Citaram aí, né, que hoje eu sou neurologista, sou preceptor do ambulatório de neuroimunologia ali da Unicamp, mas nem sempre foi assim, né? Eu gosto de começar dizendo que esse sou eu. É muito fácil hoje olhar e falar que eu estou lá na Unicamp, que eu sou neurologista, enfim, mas eu quero aterrissar para vocês o quanto até pouco tempo atrás, até 5 anos atrás, eu estava onde vocês estão hoje. E eu vivi muito do que vocês estão vivendo hoje. Eu fui do time de beisebol, eu fui mestre de bateria, eu frequentava todos os jogos, tudo que tinha na faculdade, só não todas as aulas, mas eu confesso que eu aproveitei bastante. E para a gente aproveitar melhor o conteúdo aqui hoje, antes da gente começar propriamente dito, eu quero saber onde vocês estão hoje na faculdade, porque isso me ajuda muito a personalizar esse conteúdo para vocês, tá? Então, sempre que eu falar para levantar a mão, levanta rápido, porque só me deram 40 minutos aqui em cima, tá bom? Quem está no primeiro, segundo ano, levanta a mão. Ótimo. Quem está no terceiro, quarto ano, levanta a mão. Uau. Quem está no quinto, sexto ano, levanta a mão. Ótimo. Quem tem matéria em tanto ano diferente que nem sabe mais em que ano está? Aí, Carlos, ó, pelo jeito tá legal, ninguém levantou a mão. Mas vamos lá, pessoal. Eu, até 5 anos atrás, eu estava onde vocês estão hoje. E eu brinco, né, dessa questão de frequentar as aulas, mas a grande verdade é que, durante a minha formação, eu nunca fui um cara de ter grandíssimas ambições, para ser muito sincero com vocês. Eu sempre me senti um pouquinho deslocado, até um pouco perdido, porque eu nunca senti alguma coisa que, meu Deus, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Mas o que aconteceu foi que o fato de eu me sentir perdido durante a graduação fez com que eu chegasse no meu 6º ano com algumas coisas muito claras na minha cabeça. Esse período de 6 anos, um tanto perdido, ele tinha me custado muito caro. E finalmente ficava claro para mim algumas coisas. Primeira, eu não me sentia pronto para ser médico. Eu não me sentia pronto para entrar num plantão de pronto-socorro, chegar um paciente numa insuficiência respiratória e eu entubar esse cara, fazer a sedação, tudo perfeito. Eu não tinha essa segurança. E dali 1 ano, eu ia estar atendendo num plantão. Eu percebi que aquela vontade de reconhecimento que a gente tem quando a gente entra na medicina, das pessoas conhecerem a gente pelo nome e vai naquele neurologista que ele é fera, vai no Tiago, eu via que eu estava muito longe disso. E eu via que se eu continuasse pelo mesmo caminho, um caminho que eu nem sabia qual era que eu estava percorrendo, eu ia continuar muito longe disso. Eu vi que
aquele ganhar bem da medicina, que a gente acha que a gente vai formar e a gente vai ganhar bem e a gente vai estar com a vida garantida. Sim, isso acontecia, e acontecia relativamente rápido, uma vez que você começa a dar seus plantões, mas que isso, na realidade, custaria a minha vida. Porque enquanto você está num plantão de 12, 24, enquanto você está fazendo um plantão dobrado de Natal, um plantão dobrado de Ano Novo, a tua família está em casa. E o que acontece quando você passa natais e natais longe da tua família? O que acontece quando você passa finais de semana e finais de semana longe de quem você ama? O que acontece quando você passa a ter tua própria família e não consegue mais ver os teus filhos crescer? E quando eu vi isso, ficou muito claro para mim que o único caminho para eu sair de onde eu estava era fazer uma residência médica. E confesso, não era fazer qualquer residência médica, não era isso que eu queria. Eu via pela primeira vez na minha vida um caminho a seguir com o qual eu tivesse completamente comprometido. E confesso que eu fiz tudo errado a partir daí. Eu estava no meu 6º ano e minha mãe ela sempre tinha aquele costume de depositar R$100 na minha poupança todo mês. E eu chegava no 6º ano com R$4.000 na minha poupança. Eu vi um cursinho tradicional para fazer, minha mãe falou, sem chance. Eu vi um segundo cursinho que era mais barato e custava R$8.000 na época. E eu tinha 4.000, eu ia formar em 6 meses, eu sou de turma de meio de ano, não sei se aqui tem isso, mas o meu irmão tinha formado médico há 1 ano, eu falei, Matheus, eu tenho dinheiro para pagar 6 meses, e eu vou começar a dar plantão. Até cair o meu plantão, se eu precisar, você paga o meu cursinho, eu te pago depois? Ele falou, vamos embora. Falei, beleza. Comecei a fazer o cursinho, e eu achei que o cursinho fosse resolver a minha vida, né? Comecei a pegar as aulas, era um cursinho de cronograma flexível, que fala, ou seja, eu criava meu próprio cronograma, e basicamente eu pegava uma aula de 1 hora, eu assistia essa aula de 1 hora em 3 horas, eu fazia resumos que eu nunca mais abria, questões eu nunca nem via, porque eu não tinha tempo, e dali em março, dali 2 meses que eu tinha começado a me preparar, eu fiz a minha primeira prova na íntegra. Para quem não conhece, é basicamente você pegar uma prova da Unicamp 2024 e você fazer a prova do ano passado para ver quanto você tira. E quando eu fiz aquela primeira prova na íntegra, eu vi o meu primeiro resultado, eu me deparei com incríveis 47%. Foi aí que eu falei, e Carlos, desculpa, Fernanda, desculpa, foi aí que eu falei, fudeu. Porque até o final do ano eu precisava subir acima de 80% e eu estava em março e eu não tinha conseguido. Eu falei, não, beleza, aquela lógica, né, do esforço, eu preciso aumentar o meu esforço, minha carga de estudos, estudar mais horas, mas veja, e eu comecei a fazer isso, só que eu comecei a estudar mais horas, mais esforço, só que não um esforço mais inteligente, simplesmente mais esforço. Eu continuei fazendo a mesma coisa e dali 2 meses eu fiz o meu próximo simulado. E nesse próximo simulado eu tirei de novo abaixo de 50%. Só que a sensação ali era diferente. Era uma sensação de, cara, parece que eu já vi muito disso daqui, só que eu não lembro de nada. Quem aqui já estudou para uma prova da faculdade e depois de 1 mês tinha esquecido tudo? Não olha para trás, Carlos, não olha. Isso geralmente é o que acontece, né? E vocês vão entender o porquê. Mas foi isso que aconteceu comigo, eu percebi basicamente que eu não tinha conseguido revisar nada. E eu me formei ali em maio, junho, e eu percebi que eu não lembrava de nada que eu tinha estudado. Eu falei, beleza, vamos estudar de novo tudo de PED, GO e preventiva. Eu recomecei a estudar PED, GO e preventiva. Cheguei meados de setembro, eu não tinha visto nada de clínica e cirurgia. E veja, por mais que você se esforce, quando você perde o timing de fazer as coisas, todo esforço que você colocar não vai ser um esforço perdido, mas talvez não seja a hora de você colher o resultado. E no final daquele ano de preparação, depois de ter batido toda a cabeça de todo jeito que eu poderia bater, eu não fui bem sucedido. Eu falhei, mas pela primeira vez eu tinha clareza. Pela primeira vez eu via com clareza tudo o que eu tinha feito de errado e tudo o que eu precisava fazer no ano seguinte para que desse certo. Eu comecei a pesquisar muito sobre ciência do aprendizado, aquilo que a gente nunca olha na faculdade, mas que faz total diferença. E você que está hoje na faculdade, faz total diferença você aplicar isso que a gente vai conversar aqui hoje. Tá? E, a partir disso, a clareza que eu tive foi que, para isso dar certo no ano que vem,
no próximo ano, eu teria que responder a 3 simples perguntas. O que? Como? E a última eu vou deixar para falar no final. Mas a gente vai começar pelo o quê. O que eu preciso estudar de fato para ser aprovado na residência médica? Porque, não sei se vocês já pararam para reparar, mas você passa 6 anos dentro da faculdade, você estuda ali, muitas vezes de véspera, para as provas, depois de um mês você esqueceu tudo que você estudou, só que, de repente, no último ano, você precisa saber tudo para passar numa prova de residência. Não faz sentido. E vocês acham que vocês precisam saber tudo para passar na prova de residência? Quem acha que sim, levanta a mão. Ótimo. Quem acha que não, levanta a mão. Ótimo. Vi que vocês não estão dormindo, pelo menos. Excelente. E se eu dissesse para vocês que de 100% dos assuntos que podem ser cobrados na prova do SUS, por exemplo, 45% desses temas foram cobrados em prova de residência nos últimos 3 anos. De 100% do que pode cair, menos da metade foi cobrado nos últimos 3 anos. E se eu disser para vocês que desses 45%, 13,5% de todos os conteúdos que podem cair numa prova de residência médica tiveram uma incidência na prova do SUS São Paulo acima de 1%, ou seja, uma tendência de cair todos os anos. Só 13,5% de todo o conteúdo tem a tendência de cair todos os anos na prova do SUS São Paulo. Aí eu te pergunto, cara, imagina se você está estudando os outros 86,5% ao longo de todo o ano e deixa isso de fora. E é por isso que eu separei essa frase que eu acabei colocando antes, do John Naisbitt, que é: a maneira mais confiável de antecipar o futuro é entender o presente. Quando você começa a ter esse olhar em cima do porquê de que você não precisa devorar os outros 86,5%, mas esses 13,5% são essenciais, você começa a realmente ter uma preparação profissional. E vocês vão entender hoje aqui como fazer isso, independente de qual prova você vai prestar no final do ano. Vamos lá. Isso daqui eu separei em 2 tipos de preparação, e eu vou começar pela preparação genérica, que é o que basicamente vocês vão ver pelos cursinhos por aí, caso vocês forem fazer algum cursinho para a prova de residência. O que acontece? Esses alunos, eles compram um cursinho, como eu comprei lá atrás. No primeiro semestre, esse cara tem muito tempo e pouco direcionamento. Por quê? Ele assiste todas as videoaulas, ele tenta ler todas as apostilas. Na primeira semana dá certo, ele tem muito tempo. Na segunda dá certo, ele tem muito tempo. Na terceira ele já começa a cansar, o negócio começa a desandar. Ele faz poucas questões porque ele só tem tempo para ler a apostila e ele faz 0 revisão, e é por isso que ele vai ter aquele leve Alzheimer ali na hora que ele for fazer a prova no final desse período, como eu tive durante a minha preparação. E o que acontece é que ao chegar no segundo semestre, que é onde a gente basicamente está agora, e pessoal, já faz 5 anos que eu vejo isso acontecer, as pessoas elas chegam continuando vendo videoaulas, tentando ainda ler todas as apostilas, fazendo ainda poucas questões, não revisando nada que estudam, só que agora elas têm uma pancada de tema atrasado, e para se dar aquela sensação de que elas estão evoluindo, elas começam a fazer prova na íntegra no formato bingo. Aquela prova na íntegra que você faz só para fazer e só para ver qual é o percentual, mas você tem 0 estratégia de como fazer, 0 estratégia de como corrigir e 0 estratégia do que você deve extrair dali. E o pior, a gente chega nesse período do segundo semestre, nesse ponto de corte, e a maioria dos alunos desiste. Porque faz a primeira prova e vê que chegou ali em julho, pontuando abaixo de 50%, com uma nota de corte para oftalmo que é maior que 80%. Beleza. Thiago, o que são esses circulinhos aqui? O que eu quero mostrar para vocês? Isso daqui é um funil, caso ninguém tenha percebido, aquilo que você usa para colocar café, por exemplo. E esses círculos dourados são o que cai na sua prova no final do ano, e os círculos vermelhos incompletos são o que esse aluno estuda quando ele está estudando de maneira genérica. Ou seja, ele vê a videoaula, aí ele começa a ler a apostila, ele não sabe no que focar, vez ou outra ele cobre realmente o que cai, mas ele estuda muita coisa desnecessária, aqueles 86,5%, certo? E no segundo semestre, quando ele vai começar a direcionar, ele está com uma pancada de conteúdo atrasado, ele não consegue aproveitar esse período, porque ele tem pouco tempo e muita coisa a recuperar. Isso foi o que aconteceu no meu primeiro ano. Só que
o que eu fiz no meu segundo ano, então, para eu chegar no final daquele segundo ano e ser aprovado em Unicamp, USP Ribeirão, Einstein, ABC, Santa Casa de São Paulo? Eu inverti a lógica. Hoje, o que eu fiz há 5 anos atrás e o que os nossos alunos executam nos últimos 4 anos é o que eu chamo de direcionamento de duplo funil. Ou seja, eu não espero chegar no final do ano para eu direcionar para a prova que eu quero prestar. Eu crio a minha base em um primeiro momento, quando eu tenho muito tempo, colocando muito direcionamento. Então, esses alunos, ao estudar o tema pela primeira vez, eles já criam a base de conhecimento quando o assunto está fresco, em cima do que efetivamente cai. E por isso vocês veem aqui as bolas vermelhas circulando as douradas. Sabe por que isso é importante? Existe na literatura um rastreio de velocidade do quanto você demora para subir numa pontuação relevante acima de 80%. Sabe quantos pontos de contato com conteúdo você precisa, em média, para chegar acima de 80%? 8 a 12 pontos de contato diferentes com aquele conteúdo. Ou seja, se você não revisa, você parou no primeiro. Já se você vê essa parte do conteúdo muito tarde, você não tem tempo suficiente para ter de 8 a 12 pontos de contato com aquele assunto. Então, você criar uma base de conhecimento direcionada em um primeiro momento, quando você está fazendo o primeiro contato, faz total sentido, porque você cria a tua base ali, e os outros meses do ano você vai desenvolver esses 8 a 12 pontos de contato diferentes com o conteúdo. E, basicamente, isso acontece num primeiro momento. E como é que a gente faz isso, né? Só para aterrissar aqui para vocês. Você vai continuar vendo a videoaula do teu cursinho, mas quando você for fazer questões, e veja que eu não coloquei leitura de apostila aqui, quando você for fazer questões, você vai fazer no formato de primeiro contato aprofundado, PCA, com filtro. O que é esse filtro, Thiago? O filtro é você colocar um filtro nessas questões de onde você vai prestar no final do ano e de instituições com padrão de questões semelhantes. Sim, a gente tem instituições que são semelhantes a outras. Você vai colocar esse filtro porque, se você, quando está estudando o tema pela primeira vez, você coloca essas questões de modo direcionado, você cria a tua base já em cima do que você sabe que cai. E enquanto você faz as questões, você não vai ler a apostila como um todo, mas você vai fazer o que a gente chama de leitura dirigida de fragilidades, LDF. O que é isso, basicamente? Você errou uma questão de tratamento de apendicite, você errou o tempo de corte de 48 horas entre você indicar direto uma apendicectomia e você ter que fazer uma tomografia de abdômen antes de fazer a abordagem cirúrgica. O neurologista falando de abdômen agudo aqui é ótimo, né? Mas beleza, você vai ler esse exato ponto do conteúdo, porque foi isso que caiu, foi isso que te gerou dúvida, intencionalidade, e você não lê coisa desnecessária, você economiza tempo. Quando você sai dessa primeira fase da preparação, você começa a fazer provas na íntegra, ou seja, você começa a fazer provas passadas daquele lugar, para você continuar pegando esse padrão de cobrança, o padrão de desenvolvimento da questão, ou seja, questões mais extensas, mais curtas, quantas alternativas, e como o teu filtro de questões já acabou nesse momento, você faz questões gerais. Por quê? Você já direcionou a sua preparação em primeiro momento, e agora, tendo passado por cima do essencial, você abre o filtro de questões, deixa sem nada, para que você tenha contato com questões de outros lugares, consiga puxar, pô, isso daqui parece com aquele padrão da instituição que eu estava prestando, e consiga ampliar a tua base de conhecimento. Por que isso é importante, pessoal? Prova do Einstein, saiu ontem o edital, mudou a banca para a VUNESP. O que acontece quando muda a banca? E se muda o padrão dessa questão? Quando você tem uma preparação robusta, quando você amplia a tua base nessa meiuca aqui do funil, você passa a estar preparado para esse tipo de coisa. E aí, no segundo semestre, você começa a direcionar com outras coisas que a gente está desenvolvendo hoje no Master Plan, que é o nosso programa intensivo de reta final, que é o protocolo 3Is, estudo baseado em incidência de erros, caderno de erros, mas fica para um outro momento. Se a comissão me convidar de novo aqui, a gente pode bater esse papo de uma maneira mais profunda. O que eu quero que vocês saiam daqui com uma mensagem hoje muito clara é: quero direcionar minha preparação desde o primeiro momento. Quando você estiver estudando o assunto pela primeira vez e você for fazer questão, coloca filtro de questões de onde você vai prestar, instituição de padrão semelhante dos últimos 5 anos. Não leia todas as apostilas. Leia só a parte do material que você precisar, porque isso foi aventado por questões. Intencionalidade. Vai te economizar tempo. E por você ter ficado, de novo, desculpa, mas puto que você errou a questão, fica difícil de você esquecer. Porção órbito frontal do teu cérebro tem memórias
totalmente associadas com as emoções que você tem durante a tarefa que você está efetuando. Use isso a teu favor na prova de residência. Beleza, a gente falou sobre agora o que você vai estudar e como você descobre aqueles 13,5% que eu acabei de falar para vocês, mas chega a hora da segunda pergunta, o como? Como é que eu vou estudar isso, Thiago? Porque ao longo da minha formação toda eu estudei de véspera, eu lia e relia o meu resumo antes da prova acontecer. Quem estuda assim para a prova da faculdade? Eu estudava, para todas. Lia e relia o resumo antes da prova acontecer, chegava com a matéria toda fresca, mas depois eu esquecia. E primeiro que eu quero mostrar aqui para vocês o conceito da diferença de estudo passivo e ativo. O que é o estudo passivo, colocando em termos práticos para vocês? É o estudo que não gera resultado, e é todo aquele teu estudo que você está sentado, recebendo a matéria, sem saber no que focar, sem ter pedido por nada, e sem saber o que você deve extrair dali. Querem um exemplo? Quando você está assistindo uma videoaula lá assim, e depois de 1 hora você nem sabe mais o que está acontecendo. Quando você está lendo uma apostila de 150 páginas, e você não, quando você está na 50, você não lembra mais o que você leu na 15. Por quê? Falta intencionalidade. Falta você buscar por algo específico dentro daquele conteúdo. E essa é a diferença, essencialmente, do estudo ativo. O que são os estudos ativos? Flashcard, alguém sabe o que é? Provavelmente sim, né? Perguntas curtas, respostas curtas. Quando você vê uma pergunta curta, o que você faz? Você busca com força na tua base de conhecimento para ver se você encontra isso. Você busca na sua memória intencionalidade. Quando você vê uma questão e você precisa responder aquela questão, o que você faz? Você busca com força aquela tua informação dentro da tua base de conhecimento, articula a tua linha de raciocínio para responder essa questão. Intencionalidade, isso vai ajudar você a fixar mais. E aí você pode lembrar de metodologia de Feynman, onde você ensina a matéria como se estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Você pode lembrar da metodologia Cornell de se fazer resumos, onde você... Alguém sabe o que é Cornell? Sabe? Boa. Ó, já estudou a ciência do aprendizado. Mas é você, basicamente, puxar da tua memória para fazer o resumo e preenchendo os gaps ali que ficarem ao longo desse resumo. Mas veja, intencionalidade. Quando você sabe o que você está buscando, quando você faz força para buscar esse conteúdo na tua base e articular essa linha de raciocínio, a chance de você reter esse conteúdo a longo prazo é muito maior. E a chance de você pontuar na prova de residência também. Ah, Thiago, papo furado. Beleza, vamos lá. Estudo do Spitzer, 1939. Ele comparou a testagem prática, alunos que estudavam só um estudo passivo, com alunos que estudavam a testagem prática. Ele avaliou tanto os top alunos, quanto o grupo mais inferior ali dos alunos. Em ambos os grupos, quem fez a testagem prática durante o aprendizado teve uma pontuação superior, ou seja, mesmo que você estivesse entre os piores, você ainda seria menos pior. Essa é a beleza da testagem prática. Um outro estudo de Butler, de 2010, ele fez a diferenciação entre 2 grupos. Um grupo que fazia a testagem prática, ou seja, questões, flashcards, de um grupo que reestudava. E aqui, o que é o reestudava? Deixa eu pegar o meu resumo aqui e ficar ele lendo de novo. Aquilo lá que a gente está acostumado na faculdade. Qual foi a diferença? Para todos os formatos de absorção de conhecimento, então fatos, conceitos e outros que ele enumerava ao longo do estudo, sempre os alunos que fizeram uso do teste prático tiveram a performance superior. E por último, eu separei um estudo de Roediger aqui, onde ele avaliou 4 grupos. Tá? Grupo número 1 só fazia estudo passivo, não fazia nada de questão. Grupo número 2 fazia o estudo passivo e complementava com questão, mas nem via o gabarito. Grupo número 3 fazia o estudo passivo, fazia questões e já tinha o contato com o gabarito, o feedback, logo após de cada questão. E grupo número 4, ele fazia o estudo passivo, fazia um bloco de testagem prática e o feedback era depois do bloco. Olha só isso. O grupo que fez só estudo passivo teve uma pontuação de 11% no final. O grupo que fez o estudo passivo fez questão, mas nem viu o gabarito, teve uma pontuação 3 vezes maior do que quem só estudou de modo passivo. O grupo que fez a questão e corrigiu logo na sequência, quase 4 vezes maior do que o estudo passivo. E o grupo que fez o bloco de questão e corrigiu depois do bloco, quase 5 vezes a mais do que quem só estudou por estudo passivo. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui quer ter uma pontuação 5 vezes maior do que o concorrente na prova de residência?
Quem não levantou a mão não vai ter, hein? Bom, acho que agora vocês sabem como, né? Ou pelo menos o início do como. Beleza. E Sêneca já dizia, de novo, uma joia não pode ser polida sem atrito, nenhum homem será aperfeiçoado sem provações. Não pense que o teu caminho para a aprovação, não pense que o teu caminho na medicina, não pense que o teu caminho para nada na vida vai ser tranquilo. Pelo menos não para as coisas de valor. Se você quer conquistar algo realmente de valor na tua vida, vai custar. E muitas vezes vai custar caro. E você vai ter que passar por provações, você vai bater cabeça, mas, se você realmente quer aquilo, é o preço a ser pago. A gente falou sobre o como, e foi em cima desse como que a gente montou a nossa metodologia, que eu quero abrir para vocês aqui hoje, o que a gente faz dentro da mentoria, reunindo o melhor da ciência do aprendizado aplicado à prova de residência, porque entenda, nem tudo que é bom para você. Nem todas as metodologias ativas e que dão resultado são necessárias e cabem num contexto de prova de residência médica, porque tem muita coisa que toma muito tempo. E você não tem tempo. Quem aqui tem tempo na faculdade? Eu não tinha, e eu boto fé que vocês também não. Então, a gente precisa ter uma relação de custo-efetividade de tempo nessas técnicas que realmente façam sentido. A gente começa falando sobre, primeiro, contato aprofundado com questões que eu falei para vocês e leitura dirigida de fragilidade. Isso daqui é um print da nossa plataforma, tá? Mas onde os alunos eles vão registrando todos os inputs de quantas questões eles fazem, quantas questões eles acertam, quanto tempo eles gastam nesse estudo, porque eu tenho certeza que se você senta na tua mesa hoje e fica 6 horas estudando, você não ficou 6 horas estudando. Eu duvido que você fique 2 horas estudando muitas vezes. Porque você senta, pega o celular, Instagram, começa a scrollar, TikTok, aquele negócio, e vai a manhã inteira embora. O tempo registrado aqui é o tempo líquido de estudo, tá? É cronômetro rodando, levantou para ir no banheiro, você vai pausar, meu amigo. Sem massagem. Não tem como você ter uma preparação meia boca e ter um resultado bom, tá? Então, tempo líquido de estudo, porque você acompanha isso basicamente ao longo do tempo, esse é um dos nossos pilares também. Então, percebam que o plano R é um acrônimo, né? Primeiro, contato aprofundado, leitura dirigida de fragilidades. Essa daqui é uma aba que a gente chama de fábrica de filtros na nossa plataforma, onde você seleciona as instituições que você vai prestar e a gente gera para você quais são as instituições irmãs, aquela que você vai colocar no filtro de questões que eu falei para vocês, tá? Terceiro pilar, a ascensão de metas. Entendam, a prova de residência médica é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Se você está começando hoje, você começar com 20 horas semanais, você vai se ferrar, você vai quebrar, você vai burnoutar. Não adianta. A preparação ela precisa ser cadenciada. Se você vai correr uma maratona, você vai começar correndo 5 quilômetros, depois 10 quilômetros. Eu nunca passei de 5, tá? Mas eu acho que é assim. Você não vai de 0 a 100, de uma hora para outra. E as suas metas, elas também devem ser ascendentes, para você não quebrar antes da hora, mas para que isso te mantenha constantemente motivado a melhorar, melhorar, melhorar e progredir. Aqui a gente tem uma gamificação com metas também, eu só quis colocar o print aí para que vocês vissem isso, mas tenham isso em mente, não comecem no topo, vão cadenciando, principalmente quem está no 5º ano, cara, começa devagar, vai pegando o ritmo e vai progredindo ao longo do tempo, tá bom? O nosso quarto pilar são números, métricas. Então, todos aqueles inputs de atividade que eu mostrei para vocês, tudo isso gera gráficos, e gráficos que permitem a gente acompanhar ao longo do tempo se você realmente está tendo uma progressão que faça sentido para a aprovação. E aqui percebam que interessante, né? A reta da aprovação não é uma reta ascendente. O que acontece geralmente numa preparação que você é aprovado é que você começa com picos e vales gigantescos, como a gente vê aqui, e pouco a pouco esses picos e vales, eles vão ficando cada vez mais espremidos. E eles vão se acumulando numa linha média. E depois essa linha média ela vai lentamente ascendendo. Mas não é assim. Então você vai bem numa questão, você vai mal na outra. Bem mal, bem mal, bem mal. Quem consegue lidar com essa montanha-russa de emoções, consegue chegar no resultado na fase final.
E também você está sempre avaliando quais são suas top apostilas, sua bottom 5 apostilas, ou seja, aquelas que você não está mandando bem dentro de cada grande área para saber como agir. Enfim, esse olhar sobre métricas ele é essencial. Nosso quinto pilar, observação direta. Então, a gente começou a entender, isso está no livro Direto ao Ponto, Segredos da Nova Expertise, sugiro que vocês leiam, é muito bom, que todo atleta de grande performance, todo atleta que ganha vários e vários títulos, todos eles têm uma coisa em comum, além do esforço, né, que é um treinador. Um cara que saiba guiar eles pelo caminho até o sucesso. Um cara que muitas vezes já fez e deu certo, ou que já acompanhou várias pessoas que fizeram e deram certo. Então, a gente basicamente pegou ex-alunos nossos que passaram em Unicamp, Unifesp, enfim, e hoje eles são os nossos monitores e acompanham os nossos alunos mandando mensagem de WhatsApp toda semana, enchendo o saco, falando: e aí, como é que foi a última semana? Bateu a meta? Não bateu? O que deu certo? O que deu errado? Vamos alinhar? O que a gente precisa fazer para a próxima semana? Porque esse feedback constante ele é necessário. E não é o feedback de qualquer pessoa. É o feedback de quem passou, muitas vezes, onde você quer passar. Eu falo que, além de tecnologia, metodologia, o que for, esse é o nosso principal ativo. Pessoas. Pessoas que tiveram resultado e que hoje acompanham os nossos alunos. Pessoas que passaram pelo processo, sabem as dores e hoje estão lado a lado com quem busca o mesmo resultado. E, por último, o sexto pilar são as revisões adaptativas, que é basicamente você ter aqueles 8, 12 pontos de contato ao longo do ano, mas não seguindo aquela curva de Eisenhower, que talvez você já tenha ouvido falar, que é você revisa no dia 1, no 3, no 7, no 14, no 28. Né? Já ouviu falar, né? Pois é, o que acontece quando você tem 58 apostilas no ano e todas caem no mesmo dia para você revisar? Você tem 58 revisões, o que você vai fazer? Você vai dar a mesma importância para aquela apostila que você está indo mal e para que você está indo bem? Qual que é o sentido disso? E é por isso que quando eu falo revisão adaptativa, o que eu quero dizer com adaptativa? Percentual de acerto. Se você está indo mal numa apostila, você deve revisar o quanto antes e num volume maior de questões. Se você está indo bem numa apostila, poxa, eu posso deixar um pouquinho para depois, eu posso diminuir o meu bloco de questões porque eu só preciso manter isso ao longo do tempo. E esses são os pilares essenciais da nossa metodologia que toca a preparação dos nossos alunos ao longo de todo o semestre de preparação, ou para quem está no pacote de 2 anos, toca durante 18 meses. E na reta final, esses últimos 6 meses, a gente coloca uma cerejinha no bolo aí. Mas, queria perguntar para vocês, vocês estão prontos para a última pergunta? Eram 3 que a gente tinha que responder. Vocês estão prontos para a última? Sim ou não? Levanta a mão. Só para ver se vocês estão acordados aí. Boa, 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 boa. Eu falei para vocês que a gente tinha que responder 3 perguntas. O que, o como e, por último, por quê? Por que você quer passar na residência? Vocês já pararam para pensar nisso? É por convenção? É porque o outro fala que você tem que passar? Qual é o teu porquê? Por que você quer fazer isso acontecer? O que eu mais vejo são pessoas que começam a se preparar, que começam a estudar e que no meio do caminho se perdem. Porque elas nunca souberam por que elas queriam chegar lá. E tem uma frase fantástica de Sêneca que é: o homem que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Eu vou repetir: o homem que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Se você não sabe onde quer chegar, meu amigo, minha amiga, você pode ter o melhor cursinho, a melhor mentoria, a melhor rotina, você pode ter uma conta bancária cheia para você não precisar dar plantão e poder estudar. Você vai parar no meio do caminho. E se você não parar, e se porventura você for aprovado, existe uma estatística na Grã-Bretanha que 33% dos médicos mudam de especialidade porque estavam satisfeitos com o que faziam antes. Isso é decorrente do quê? Falta de porquê. Fazer as coisas por qualquer motivo. Fazer as coisas porque os outros falam. E aí eu pergunto para vocês qual é o porquê de vocês. E tem gente que fala que o porquê é isso daqui, ó. A estatística de que em 10 anos o número de médicos vai dobrar no Brasil. A notícia de que está havendo a perversão da abertura de vagas de residência no Brasil, isso vai acabar com as especialidades no país. Ter uma cenoura atrás é importante? Às vezes é. Mas isso é fugaz. Porque quando o negócio apertar, quando a rotina apertar, quando você estiver cansado, quando você não quiser estudar, você vai olhar para isso daqui e vai falar: meu amigo, até daqui a 10 anos... eu já acabei, eu não consigo ler daqui, não. Eu já... está acabando, tá?
Daqui a 10 anos eu já juntei dinheiro na minha conta, eu não vou ficar vulnerável a isso. Então eu estou aqui para te perguntar qual é o teu porquê. E talvez você nunca tenha se perguntado isso. Talvez você nunca tenha se dado tempo e a liberdade para pensar isso. Mas vocês já pararam para pensar que talvez para alguns de vocês seja a primeira vez na sua vida que você vai tomar uma decisão que vai mudar a sua vida para o resto dela? Talvez seja a primeira vez na tua vida que você tem um martelo na mão de falar, eu vou fazer isso aqui porque eu quero, e eu vou assumir a consequência disso daqui que eu estou escolhendo. Você vai jogar isso fora. Você vai jogar isso fora porque alguém falou que existe uma especialidade que está em alta agora? Não posso falar muito palavrão, mas vocês entenderam? Você vai jogar uma das maiores oportunidades da tua vida de seguir o que vibra aí dentro porque alguém falou algo ou porque você não se deu tempo para pensar? O que te provoca? O que você olha e fala assim, caramba, isso daqui é massa, hein? E olha, eu não vou chegar aqui para vocês e vou falar que todo dia eu acordo falando, nossa, é uma delícia estudar semiologia neurológica, porque não é um saco. Só que existem alguns momentos em que eu estou na minha rotina e que eu falo, caralho, isso daqui é muito massa. Ainda bem que eu faço o que eu faço. E talvez quando você se der a liberdade de pensar, você encontre alguns desses caminhos que te provoquem, que te façam curioso. Eu me dei essa liberdade há 5 anos atrás, quando eu prestei a prova de neurologia. Eu me dei essa prova 4 anos atrás, numa kitnet de 32 metros quadrados, quando eu criei a primeira turma da nossa mentoria. E posso dizer com certeza para vocês, não é fácil, existem provações, mas isso faz dar certo. E talvez quando vocês começarem a refletir pelo porquê, qual é o porquê de cada um de vocês, talvez vocês cheguem a algumas conclusões como eu cheguei há alguns anos. Você chega à conclusão que você faz o que faz e você precisa seguir por esse caminho porque você precisa ser livre para servir. Servir ao teu paciente como ele merece e como você acredita. E não é numa consulta de 10 minutos que isso acontece. Servir a sua família sendo alguém presente, vendo teus filhos crescer, vendo a tua avó envelhecer. Servir a você mesmo porque eu sei que depois de 6, 10 anos de estudo, você também precisa da tua recompensa. Eu sei que você sabe disso. E talvez você comece a chegar a algumas conclusões que, na realidade, por mais que a gente seja até um pouco egoísta, no final das contas, é por eles. É por quem está ao nosso lado. É por quem está fazendo isso acontecer junto com a gente. Tem aqui a Amanda, a minha noiva, amigos que foi meu aluno da mentoria, virou nosso monitor e hoje a gente é padrinho de casamento deles, meus pais, meu irmão, o pedido de casamento, o nosso time no nosso encontro, as nossas sobrinhas. Você vai começar a perceber que tudo o que você faz te transcende de uma maneira que você nem imagina. Só que você precisa encontrar o teu porquê. E eu encontrei o meu porquê durante esses últimos 5 anos. E eu fico aqui de poder compartilhar isso com vocês. Se eu estou aqui hoje falando sobre preparação exponencial, as alavancas para você tornar a sua aprovação inevitável, é porque eu acredito do fundo do meu coração que o mesmo Tiago que há 5 anos estava onde você estava onde vocês estão, torna possível com que, independente do ponto que você imagine que você está hoje, você também consiga conquistar, não a residência dos seus sonhos, porque isso passa, mas a carreira, a vida, a família, o teu grande objetivo que você tem no final desse caminho. O meu grande objetivo, quando eu aterriço isso aqui para vocês, é mostrar que aquela percepção de que a formação de excelência, a carreira dos sonhos é exceção para poucos, não é. O meu maior objetivo hoje aqui para vocês é mostrar, e que vocês compartilhem disso, de que excelência não é exceção. E a gente pode fazer isso acontecer junto. Obrigado, pessoal.